Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje na Segunda Guerra Mundial. Hoje vamos continuar falando sobre a invasão da Polônia. Neste dia chegava ao fim a Batalha de Jaroslav. Nessa batalha, 4 batalhões poloneses de infantaria, entrincheirados ao longo do rio San, em frente à cidade de Jaroslav, conseguiram segurar 2 divisões blindadas alemãs durante 48 horas, dando assim tempo para que a 10ª Brigada Motorizada de Cavalaria polonesa cruzasse o rio e recuasse para a segurança da retaguarda. No assalto final à cidade, os alemães perderam alguns blindados, mas os poloneses conseguiram recuar em segurança e sem sofrerem baixas significativas. O exército alemão avançava como um autêntico rolo compressor pela Polônia, que, impotente, tentava desesperadamente adiar o inevitável. A oeste, a ofensiva do Sar, iniciada no dia 7 de setembro com um grande ataque francês contra as fracas posições alemãs na zona, resultava na conquista de algumas vilas e cidades alemãs. No entanto, apesar de contarem com 40 divisões e centenas de blindados, muito mais do que as 20 divisões alemãs, neste dia, os franceses ordenavam o cancelamento da ofensiva, deixando os poloneses sozinhos na guerra. Varsóvia, a capital do país, que nos últimos dias vinha sendo alvo de intensos e mortíferos bombardeios aéreos e de artilharia, neste dia era completamente cercada. E neste mesmo dia, forças alemãs alcançavam a grande cidade de Lvov, no leste do país. Com a capital Varsóvia cercada, a Luftwaffe concentrava os seus esforços na conquista e manutenção da superioridade aérea sobre a Polônia. Neste dia, de uma força inicial de apenas 400 aviões, a força aérea polonesa estava reduzida a pouco mais de 50, cessando por completo qualquer oposição aérea ao avanço das forças alemãs. E Hitler e Ribbentrop voltavam novamente a insistir com Stalin para que a União Soviética avançasse pela Polônia, mas os russos preferiram aguardar mais alguns dias. Com os exércitos poloneses à beira da destruição, Hitler voltava a insistir com Stalin para que a União Soviética avançasse pelo interior da Polônia, conforme previsto no artigo secreto do Pacto Molotov-Ribbentrop. Mas Stalin ainda tinha uma situação pendente no Extremo Oriente, uma guerra não declarada com o Japão. Há 5 meses que a União Soviética e o Japão estavam num estado de guerra não declarada, devido a tensões na região de Khalkhin-Gol, na Mongólia, um dos motivos pelos quais Stalin estava receoso de avançar contra a Polônia. Mas neste dia, Molotov e o embaixador japonês Togo assinavam um cessar-fogo, encerrando definitivamente a questão. Com a situação resolvida a oeste, neste dia Stalin finalmente autorizava o avanço do Exército Vermelho, estipulando o dia 17 de setembro como a data prevista para a invasão. Com a guerra não declarada entre a União Soviética e o Japão definitivamente resolvida no dia anterior, neste dia o Exército Vermelho iniciava as últimas manobras com o objetivo de dar início à invasão da porção oeste da Polônia. Para não passar a ideia de que a União Soviética estava agredindo a Polônia, neste dia Molotov anunciava que a invasão soviética era uma medida para proteger as minorias bielorrussas e ucranianas que viviam naquele país, e que os soviéticos não tinham qualquer interesse territorial na região. O 19º Grupo Panzer do general Heinz Guderian, do Grupo de Exércitos do Norte, encontrava-se com o 22º Grupo Panzer, do Grupo de Exércitos do Sul, na região de Brest-Litovsk, fechando assim o cerco completo ao que restava do exército polonês. E neste dia, Joseph Stalin fazia um pronunciamento no qual alegava que, como o governo polonês deixava de ter controle sobre o país, o Exército Vermelho avançaria em direção a Varsóvia com o único objetivo de garantir a segurança das minorias ucranianas e bielorrussas que viviam na região. Com esse pronunciamento, Stalin queria desvincular a sua invasão da invasão de Hitler,
que era encarada pelo mundo como um claro ato de agressão. Stalin sabia que o Reino Unido e a França tinham declarado guerra à Alemanha pela invasão da Polônia, e por isso preparou-se muito bem para evitar que o mesmo acontecesse com o seu país. Para o mundo, a invasão alemã da Polônia foi um ato de agressão sem precedentes e que marcou o início da Segunda Guerra Mundial. Mas para Stalin, a invasão soviética da Polônia foi um ato de bondade e de solidariedade para com as minorias soviéticas que viviam na zona. E neste dia, 33 divisões do Exército Vermelho, formadas por quase 500 mil soldados, 5 mil peças de artilharia, quase 5 mil blindados e mais de 3 mil aviões, invadiam a cambaleante e moribunda Polônia. Com a situação militar do país definitivamente condenada, principalmente após a invasão soviética no dia anterior, neste dia o presidente polonês e o comandante em chefe das Forças Armadas entravam na Romênia. As cidades de Vilna e Brest-Litovsk eram atacadas por forças soviéticas e rapidamente capturadas. A reação internacional ao ataque soviético à Polônia foi de completo silêncio. O Reino Unido e a França dependiam do comércio com a União Soviética e não tinham nenhum interesse em declarar guerra a Stalin. Para além disso, acreditavam, e com razão, que a aliança entre Hitler e Stalin não duraria muito tempo e que em breve a União Soviética poderia vir a tornar-se num grande aliado contra a Alemanha nazista. A Batalha de Bzura, a maior batalha da campanha da Polônia, chegava ao fim. Começou no dia 9 de setembro com um rápido e contundente ataque polonês. A surpresa e a velocidade do ataque resultou no sucesso inicial da ofensiva. O objetivo principal do ataque era o flanco excessivamente exposto do 10º Exército Alemão, que naquele momento seguia a toda velocidade para Varsóvia. Os alemães, apanhados desprevenidos, foram vencidos nesta primeira fase da batalha, que terminou no dia 12 de setembro. Mas a partir do dia 16, os alemães lançaram um ataque concentrado contra as formações polonesas na região. O 10º Exército Alemão foi utilizado na sua totalidade, o que incluía quase 1.000 blindados e uma divisão motorizada, para além de várias divisões ligeiras de infantaria. O ataque, coordenado com ataques aéreos de precisão, foi devastador, resultando em mais de 50 mil baixas entre os poloneses, pelo menos 20 mil mortos, e na captura de 170 mil soldados. Do lado alemão, foram mortos 8 mil soldados e 4 mil foram feridos. Apesar de condenada, a Polônia resistia. Atacada pelo muito superior exército alemão no dia 1 de setembro, o cambaleante e moribundo exército polonês via-se agora sendo obrigado a enfrentar os centenas de milhares de soldados do Exército Vermelho, que avançavam imparáveis a partir do leste. E neste dia, forças alemãs encontravam-se fraternalmente com forças soviéticas na cidade de Brest-Litovsk. Neste dia tinha início a Batalha de Grodno. Nesta batalha, forças improvisadas polonesas enfrentaram o ataque da 15ª Divisão Blindada Soviética na cidade de Grodno. Os poloneses, sem armas antitanque adequadas, utilizaram coquetéis Molotov, obstáculos antitanque e minas terrestres para atrasar o avanço soviético na região. Para além disso, os blindados soviéticos eram pouco úteis no ambiente urbano de Grodno, facilitando o trabalho dos defensores, o que resultou em pesadas baixas para o lado soviético. O general Heinz Guderian estava com seu 19º Corpo Panzer na cidade de Brest-Litovsk, que, de acordo com o Pacto Molotov-Ribbentrop, estaria na esfera de influência da União Soviética. Portanto, neste dia, a 29ª Brigada Soviética de Blindados aproximava-se da cidade para tomá-la. O comandante alemão e o comandante soviético combinaram que as forças alemãs sairiam da cidade e as soviéticas entrariam, mas que para tal fariam uma parada militar com toda a pompa e circunstância. O resultado foi a parada militar germano-soviética de Brest-Litovsk.
Neste dia decorria a Batalha de Krasnobrod, uma das últimas batalhas da história travadas entre regimentos de cavalaria. Às 7 horas da manhã, um grupo de cavaleiros poloneses pertencentes à Brigada de Cavalaria Polonesa avançou em direção à importante cidade de Krasnobrod, onde o 25º Regimento Ulan apoiava o avanço. Na cidade, localizada no alto de um monte, a 8ª Divisão Alemã de Infantaria estava firmemente entrincheirada, aguardando pacientemente o ataque polonês. No início da tarde, 2 colunas de cavalaria polonesa carregaram sobre as defesas alemãs, desbaratando-as completamente e levando a um recuo caótico das forças alemãs em direção ao centro da cidade. Atrás deles, seguiam os cavaleiros poloneses com sabres e lanças em punho. Do lado alemão, um pelotão de cavalaria carregou do alto do monte, mas o contra-ataque foi repelido pelos cavaleiros poloneses, pondo assim fim a uma das últimas batalhas de cavalaria da história. Ao fim do dia, e apesar das pesadas baixas, os poloneses capturavam o quartel-general da 8ª Divisão Alemã de Infantaria.